Sabe aquela sensação de ter tanta, mas tanta coisa para fazer que no fim das contas a gente não faz nada, fica paralisado? É isso que a gente vai chamar aqui de paralisia mental. A gente vai entender junto por que isso acontece e, o mais importante, claro, como sair dela. Bora lá! Pensa só no nosso dia a dia. É um bombardeio, né? É e-mail que não para de chegar, é notificação no celular, são os prazos apertando. E no meio disso tudo, dezenas de decisões. Desde as pequenas, tipo, o que eu vou almoçar hoje, até as gigantes, como qual o próximo passo na minha carreira. E olha, cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, vai gastando um pouquinho da nossa energia mental. E não é só isso, né? Para piorar, ainda tem as expectativas. Aquelas que a gente mesmo se coloca e as que vêm de fora, da família, do trabalho. É uma pressão constante para ser mais produtivo, para ter sucesso, para ser saudável, para estar sempre presente para todo mundo. A lista, sério, parece que não tem fim. E o peso disso tudo pode ser simplesmente esmagador. E claro, junto com a expectativa vem o quê? A cobrança. Aquela vozinha chata na nossa cabeça que fica criticando cada errinho. Sabe, que fica o tempo todo lembrando, olha, você ainda não fez aquilo, falta isso. Vira um ciclo vicioso de pressão que só vai aumentando. Pois é. E é bem nesse ponto que o problema se instala de vez. Essa frase que está aí, ela resume tudo perfeitamente. Quando tudo parece demais, a mente não reage, ela trava. Ou seja, não é preguiça, não é falta de vontade, é uma reação, sabe? Uma reação supernatural do nosso cérebro a um excesso de coisas acontecendo. A mente simplesmente trava. Ok, vamos dar um nome para isso então. Vamos chamar de mente congelada. E é importante a gente pensar nisso não como um defeito de fábrica, sabe? Mas sim como um mecanismo de defesa. E aqui que está o grande paradoxo da coisa. Na nossa tentativa de dar conta de tudo, de planejar cada coisinha e resolver todos os problemas de uma vez só, o cérebro acaba fazendo exatamente o contrário. Ele para. A sobrecarga é tanta, são tantas informações, tantas possibilidades, que qualquer ação fica impossível. Olha, e esse é talvez o ponto mais importante de todos. É fundamental a gente mudar a forma como a gente enxerga esse sentimento. Vamos ver como só essa mudança de perspectiva já faz uma diferença enorme. Dá uma olhada nisso. De um lado, o que parece ser preguiça. É assim que a gente se rotula, né? Ah, eu sou muito preguiçoso. Mas do outro lado, tem o que realmente é sobrecarga. E essa é uma virada de chave porque a gente para de se culpar e começa a entender o que de fato está acontecendo. E sim, tem uma explicação para isso. A paralisia mental é, na verdade, um modo de proteção do nosso cérebro. Pensa bem, quando ele se depara com um volume de estímulos, de informação que ele simplesmente não dá conta de processar, o que ele faz? Ele escolhe a opção mais segura de todas: não fazer nada. É uma tática para não cometer um erro que poderia ter um custo alto. Então o ponto é esse: o cérebro está tentando nos proteger. Ok, então se o problema é o excesso de pensamento, qual seria a solução? Bom, ela pode parecer meio contraintuitiva no começo, mas é exatamente nela que está a chave para destravar a nossa mente. Pare e pensa um pouco nessa pergunta. A gente aprendeu a vida inteira que para resolver um problema tem que pensar mais, analisar mais, né? Mas e se a saída for justamente o contrário? Pois é pensar menos. A solução é simplificar, mas simplificar de um jeito radical mesmo. É tirar o foco daquela montanha de tarefas e olhar para uma coisinha, uma coisa bem pequena. Essa frase ilustra o conceito de um jeito genial. Não é sobre organizar a vida inteira. Esquece o plano para o ano que vem, para o mês que vem. Esquece até o plano para amanhã. O desafio aqui é um só: organizar os próximos 5 minutos. É pegar aquele problema gigante e reduzir a escala dele para algo que dá para gerenciar agora. Certo, vamos para a parte prática então. Como é que a gente transforma essa ideia de pensar menos numa ação de verdade? Uma ação que vai quebrar esse ciclo da paralisia. É quase como um reset manual. O processo é simples. Primeiro passo: respire fundo, para dar aquela calmada no sistema. Segundo, feche os olhos só por uns 3 segundos para cortar um pouco do barulho lá de fora. E aí vem o passo crucial: escolher uma ação, só uma. E ela tem que ser a menor possível. Não são 2 nem 3. E quando a gente fala a menor possível, é para levar sério mesmo. Olha só os exemplos: levantar, beber um copo d'água, escrever uma única linha de qualquer coisa, arrumar um cantinho da mesa. Percebe? A ação não precisa ser produtiva, não precisa estar na sua lista de tarefas. O objetivo aqui não é resolver um problema. O único objetivo é quebrar a inércia. É só isso. E aqui está a mágica da coisa, a psicologia por trás. Quando a gente escolhe uma tarefa tão, mas tão simples,
A gente tira o peso da decisão das costas. E sem essa carga mental, o corpo fica livre para agir. O movimento finalmente volta a ser possível. E a partir desse minúsculo passo, uma coisa muito legal começa a acontecer. Um efeito dominó positivo. Vamos ver como esse pequeno movimento inicial pode se transformar em algo bem maior. Lembra daquele simples ato de levantar ou beber água? Então, ele começa a dissipar aquela névoa mental. A ação física traz a gente de volta para o presente, para o agora, e quebra aquele looping de pensamentos ansiosos. Aos pouquinhos, a clareza começa a voltar. E o que vem junto com a clareza? A sensação de controle. A gente percebe, opa, eu consigo fazer alguma coisa, eu não estou completamente travado. Essa pequena vitória, por menor que seja, devolve a nossa sensação de que a gente está no comando de novo. E essa daqui talvez seja a mensagem mais libertadora de todas. Não precisa resolver tudo hoje. A meta não é ser produtivo. A única meta, quando se está paralisado, é uma só: sair do congelamento. É se dar a permissão de fazer o mínimo do mínimo. Então, a lição é essa. Um único passo pequeno é o que quebra a paralisia. E depois é um passo de cada vez que coloca a gente de volta no caminho. A solução não está num plano gigantesco, mas no menor movimento que a gente puder imaginar. Esse primeiro movimento é tudo o que precisa para quebrar o gelo e, aos poucos, retomar o controle.